Criação, queda, toda a humanidade pecou. Em Adão, por um único homem, entrou o pecado que atinge todas as gerações, toda a humanidade. E toda a humanidade pecou em Adão, todos caíram na queda. Existe também uma outra etapa, que é a redenção. Em Cristo nós temos um caminho redentivo, um caminho que nos leva de volta à vida. Em Cristo nós temos a porta para acessarmos novamente o ambiente de vida que está em Deus, para que no fim nós entremos no quarto e último estágio, que é a glorificação, que é quando nós encontraremos com Cristo, a noiva com o noivo, e viveremos para sempre na eternidade. Ok? E aqui nós temos algumas implicações. Primeira, criação. Todos os seres humanos foram criados. Isso nos traz uma realidade de que, se o ser humano foi criado por Deus, ele precisa ser tratado com dignidade, seja ele quem for, porque ele é obra feitura das mãos de Deus. Então, quando eu olho para um homem, eu não posso ver com os olhos do ser humano apenas, porque os olhos humanos, biológicos, eles não são capazes nem de ver o presente. Aqui eu vou fazer um parênteses que não estava previsto, Gustavo. O olho humano, o olho biológico, ele não é capaz de ver o presente. Vocês, independente do delay, né, vocês estão me vendo no passado. E você está olhando para o seu celular, para quem estiver perto de você no passado. Por quê? Porque entre o tempo que você vê, que captura a imagem, e o seu cérebro processa, nós enxergamos com o cérebro, não com o olho, ok? Existem 2 milissegundos para que essa informação da córnea seja processada pelo cérebro. Então, pelo menos 2 milissegundos você está vendo defasado. Então, seu olho biológico só vê o passado, não vê o presente. Eu espero que você nunca mais se recupere dessa aula, tá bom? Eu espero que nunca mais você seja igual, que você não durma até semana que vem para a gente se encontrar aqui de novo. O seu olho biológico só enxerga o passado, ok? Para enxergar o presente, nós precisamos de Cristo. Apenas Cristo pode dizer de si mesmo, apenas Deus, o Eterno, pode dizer mesmo, eu sou. Quando Moisés pergunta, quando eu falar com Faraó e tal, quem que eu falo que me enviou? E Deus fala, eu sou. E por que só Deus pode falar eu sou? Porque nós não somos. Nós não somos. Veja bem, nós estamos nos desfazendo. Então, quando eu penso sobre mim mesmo, eu estou pensando sobre o meu passado. Quando eu penso sobre o passado, eu não volto no passado, porque eu estou recriando uma narrativa das coisas que já aconteceram. Você não tem uma máquina do tempo para voltar no passado. Então o passado não existe mais para nós. Só existe uma recordação, uma informação que eu crio uma nova narrativa. Mas o presente já foi. E o futuro virá. Então nós não somos. Perceba que existe um problema existencial profundo. Apenas Deus pode ser e estar. Nós só estamos. E a gente vai estando. E eu não estou mais. E o tempo passou e o tempo não é recuperado. Só Deus pode estar em uma parte do tempo. Pois é, Danley, não trava não, fica aí. Não buga não. Ok? Então vamos voltar na visão. Só através da visão de Deus, de Cristo, só através dele nós podemos ver as pessoas no seu presente. Por quê? Porque o próprio salmista pediu para Deus, Deus, sonda-me e conhece-me, mostra se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque eu sou incapaz de ver a mim mesmo. Quem dirá as outras pessoas? Eu preciso da ajuda divina para ver a mim mesmo. E é muito louco isso, por quê? Porque os nossos olhos estão virados para fora do corpo, não para dentro. Então a gente foi moldado por Deus para ver para fora, não para ver para dentro. Por isso eu preciso da ajuda de Deus para olhar para mim mesmo, porque eu sou incapaz de olhar para mim mesmo. Ok? E para olhar para o outro também. Eu preciso da ajuda divina para poder olhar para alguém, para um perdido, e enxergar nele a dignidade de alguém que foi feito filho de Deus. Mas eu preciso do olhar do Espírito Santo para poder ver a obra que ele pode fazer naquele que está perdido no futuro. Então, com o meu olho biológico eu só enxergo o passado. Com Deus eu consigo enxergar o presente. E com o Espírito Santo eu consigo enxergar o que Deus vai fazer na vida de alguém. Então perceba que nós precisamos de estarmos profeticamente cheios do Espírito Santo, para que nós olhemos um cara na sarjeta e não vejamos um cara na sarjeta,
Mas vejamos alguém que vai pregar o Evangelho, vejamos alguém que vai ter uma empresa, alguém que vai manter missionários, alguém que vai levar o Evangelho. É só através do Espírito Santo que nós podemos isso. Então, nós precisamos compreender que a humanidade, ela se degenerou através do pecado. Toda a humanidade. Então, qual que é a realidade daqueles que são feitos filhos de Deus? Nós precisamos olhá-los com dignidade. Qual a implicação para você no campo missionário? Tratar as pessoas com honra. Mas não merece? Nem nós. Eu falo sempre que Deus usa quem não presta porque só tem gente assim. É nós. Ok? Não tem outra opção para Deus. Ele usa gente que não presta. Ok? Nenhum de nós presta. Ok? Então, tratar com honra até quem não merece, porque a honra é dada ao Criador. Então, quando eu honro um pequenino, quando eu honro um faminto, quando eu honro um órfão, quando eu honro a viúva. E o que é honra? É dar aquilo, aí a gente vai ter que buscar o que é justiça no hebraico, né? Sedaká. Então, é dar a quem de direito aquilo que lhe é devido. O que um órfão precisa? De pai e mãe. O que eu posso ser para ele? Pai e mãe. O que uma viúva precisa? De sustento, de alguém que a proteja. O que eu vou ser? Protetor, provedor. Isso é justiça. Ok? Então eu preciso olhar ao perdido com honra, porque ele foi criado por Deus. Mas eu tenho que entender que a queda levou toda a natureza à corrupção. Então quando eu pego um bebezinho no colo, você fala, ai que lindinho. Se não for Jesus ele vai para o inferno. Ok? Na escola é incrível quando uma mãe de criança de educação infantil fala, minha filha é tão linda, ela não mente. A minha resposta, né, na cabeça, às vezes a gente não pode falar, não mente pouco. Não mente pouco. Por quê? Mas é tão criancinha, ela nasce com pecado. Foucault disse que nós somos como uma folha em branco. Mentira. Mentira. Nós somos, se for uma folha em branco, uma folha toda rasgada, amassada, toda deturpada, toda destruída, e no máximo a gente vai desamassando ao longo da vida. Mentira, você já nasce no pecado. Se não for Jesus, todos estão destinados ao inferno. Mas Deus não me dá o que é justo. Você quer o que é justo? Você tem certeza? O que é justo para você é o inferno. Agora, só através de Cristo nós podemos alcançar a nova vida. Ok? Então, nós precisamos compreender que a natureza é corrompida. Então, eu não posso romantizar nada. Entende? Então, o Evangelho, ele não é um sistema que pretende apenas nos melhorar enquanto homens. Ok? O Evangelho de Cristo, tem outro Evangelho aí que prega uma melhoria. Então, olha, com boas obras, você pode evoluir. Vocês sabem de que eu estou falando, certo? Então, tem um outro Evangelho aí, tá? Que é anátema, que diz, com boas obras você pode melhorar, você pode evoluir a sua alma. Ok? Isso é mentira, isso é anátema. É anátema. O Evangelho não veio para nos melhorar, o Evangelho veio para nos matar. Eu preciso morrer em Cristo para alcançar a nova vida. Então o Evangelho não veio para te fazer um Diogo bonzinho, uma Yasmin melhorzinha, um Gustavo mais bonitinho, não. Negativo, o Evangelho veio para só buscar uma melhor versão de alguém corrompido. Não, você vai ser só um pecador melhor. Parabéns para você. Troféu joinha e ok. Não, o Evangelho veio para nos matar, para acabar com a nossa natureza pecaminosa e nascermos de novo e sermos uma nova criatura, com DNA restaurado, com uma forma de pensamento restaurada que não se conforma com esse mundo, mas que atinge uma nova conformação de mentalidade na mente de Cristo, com a mentalidade de Cristo como referência. Ok? Então nós não podemos romantizar. Uma outra etapa que nós temos que levar em consideração é a redenção. Então nós devemos entender que uma nova natureza só é possível em Cristo. Ok? Não é em um modelo, em um sistema humano. E um outro ponto aqui, tá? Toda igreja é um sistema humano. Toda igreja com I minúsculo, né? Você tem a igreja mística, o corpo de Cristo. Não estou falando disso, estou falando de sistemas humanos. Ok? Todo sistema humano é humano e portanto vai ser falível, corruptível e está tudo certo. Ok? E a gente vai convivendo com isso. Ok? Por isso, se você não sai da sua igreja porque ela é imperfeita. Tá? Toda igreja é imperfeita. Se você achar uma igreja que é perfeita, não vai para lá não, que você vai atrapalhar o culto dos irmãos. Deixa os irmãos perfeitos lá, tá? Fica na sua aí, tá? Não vai atrapalhar o serviço dos irmãos não. Porque não tem igreja perfeita. Ok? É só a grama do outro que é mais verdinha, porque você não viu, se não for lá. Tá? Então nós precisamos pregar corretamente. Né? Qual que é a implicação missional para isso? Pregar corretamente. Eu preciso trazer as pessoas para Cristo, não para mim.
Ok? Então quando eu vou pregar, quando eu vou discipular, eu trago as pessoas para mim, saio da frente e deixo elas chegarem em Cristo. Entenderam o processo? Eu trago as pessoas para mim, para aquilo que eu estou pregando, saio da frente e deixo elas irem para Cristo. Ok? Por quê? Porque eu quero que aquela pessoa que eu preguei o Evangelho seja um pregador melhor do que eu, seja um missionário maior que eu, seja alguém que saiba mais da palavra do que eu.